Oi, amigos e amigas do segundo ano do EJA, beleza? Bom, essa mini aula aqui vai ser para falar dessa bomba atômica aqui, que foi a atividade 5. Vamos tentar ali trabalhar um pouco aqui o conteúdo para esclarecer, porque tá muito pesada essa atividade, então a gente precisa, né, dar uma conversada melhor aqui, porque só o texto acabou que fica um pouco difícil da gente trabalhar isso. Então vamos lá, gente, essa daqui vai ser uma mini aula para ajudar vocês a fazerem ela. Eu estou pulando a 4, depois eu volto fazendo a resolução comentada da atividade 4. Começar aqui com essa foto desse rapaz forte aqui, e ele tem uma tatuagem. Vamos dar um zoom aqui na tatuagem. Isso daqui é uma molécula, gente, é a molécula de adrenalina. A adrenalina é uma substância que é liberada no nosso corpo quando a gente está numa situação de perigo ou uma situação de uma emoção muito alta, que exige muito do nosso corpo. Então, por exemplo, uma luta, um exercício, é a adrenalina que é liberada no nosso corpo. Tá bom, mas então a pergunta que fica é, pô, cada bolinha dessa é um átomo. Por que os átomos se ligam? Tá vendo que um átomo preto aqui está ligado a outro, que está ligado a um vermelho, que está ligado a um mais branco, tem um átomo azul no meio. Então a pergunta é essa: por que os átomos se ligam formando moléculas, como no caso a molécula lá da adrenalina? A resposta está aqui, gente, ó, para ficarem mais estáveis. O átomo, ele gosta de estabilidade, ele é preguiçoso. Estabilidade seria como se a molécula conseguisse ficar lá deitada no sofá assistindo televisão. E instável seria o átomo ou a molécula andando numa corda bamba. Então imagina uma moléculazinha aqui andando numa corda bamba, podendo cair a qualquer hora. Isso é instável. Ela quer ficar no chão, num sofá, deitada assistindo televisão, certo? Isso é a estabilidade. Então, átomos se ligam a outros átomos, sim, para formar moléculas com o objetivo de ficar estável. A molécula ficar estável. O que é ser estável? Ser estável é isso daqui, ó. É ter 8 elétrons na última camada do átomo. Bom, única observação aqui, hidrogênio e hélio são elementos químicos, só precisam de 2. Tá, como assim, professor? Ter 8 elétrons na última camada do átomo, que também é chamada de camada de valência. Vamos puxar aqui na lateral. Olha o que eu já preparei para vocês aqui. Preparei um desenho de um átomo. Um átomo. Um átomo qualquer aqui, não sei que elemento químico é esse átomo. Mas percebe, gente, que aqui, nessa região do meio, é o núcleo. No núcleo existem bolinhas azuis positivas, que são os prótons, e essas daqui que são os nêutrons. E ao redor, toda essa outra região aqui, que está ao redor do núcleo, é a eletrosfera. É onde ficam os elétrons, eletrosfera. Deixa eu apagar isso daqui, porque está muito feio, né? Vai estragar todo o nosso desenho aqui. Então, gente, cada bolinha negativa dessa é um elétron. E essa é a composição de um átomo. O átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Observa que existem esses círculos aqui, né? Olha, círculo 1, círculo 2, círculo 3, círculo 4. Gente, cada círculo desse é uma camada. Os elétrons estão ao redor do núcleo em camadas. Por isso que aqui está falando, ser estável é ter 8 elétrons na última camada do átomo. Então, para o átomo ficar estável, para ele ficar belezinha ali, ele precisa ter 8 elétrons na última camada. Vamos ver aqui, camada 3. Vamos contar a camada 3. Escolha uma cor aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada 3. Olha só, a camada 3 ela está estável. Está com 8 elétrons. Agora, a camada 4, vamos contar aqui a camada 4. 1,
2. Não tem mais nenhum, só tem 2 elétrons aqui. Se esse átomo se chamasse X, átomo aqui do elemento X, eu poderia desenhar ele assim, ó, o X aqui, vamos colocar nessa cor, e só 2 elétrons, porque eu só vou estar representando a última camada, que é a camada 4. Bom, como que ele pode ficar estável? Ele precisa ter 8 na última camada. Ou ele perde esses 2, pensem comigo, se ele perder esses 2, agora a última camada dele passa a ser a camada 3. E a camada 3 tem 8 elétrons. Então essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é ele ganhar mais elétrons. Ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 elétrons ganhos, ele ficaria com 8. Se eu colocasse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara que agora ele teria 8 elétrons na última camada. Então existem essas duas formas. Então, respondendo aqui a pergunta, como que eu altero essa quantidade de elétrons na última camada para buscar estabilidade? Duas formas. Uma forma é perder elétrons e roubar elétrons. Então, ou ele poderia ali, no caso, roubar 6 ou perder 2. Nesse caso, quando acontece esse fenômeno, um desses dois fenômenos, roubar ou perder, na verdade esses fenômenos acontecem juntos, porque alguém rouba de alguém que perde. O nome da ligação entre esses átomos é ligação iônica, ou eletrovalente, também tem esse nome e a atividade coloca esse nome. Olha aqui nesse caso, o átomo de sódio na última camada, o átomo Na, ele tinha um elétron só. Ele perdeu para o cloro, perdeu um elétron. O cloro que tinha 7 ficou com 8, fechou 8 elétrons, está estável. E a camada anterior do sódio, que não está sendo mostrada aqui, também está com 8, ele também está estável. Quando ele perde um elétron, ele fica positivo, e quem ganha um elétron fica negativo. Por isso tem esse Na+, Na-, Cl-, perdão. Como aqui existem íons, espécies com cargas elétricas, a gente chama de ligação iônica. Joia? Por isso que tem esse nome. Ou é eletrovalente. E o segundo jeito, professor? Bom, o segundo jeito é, vamos fazer um negócio mais suave, né? Não vamos roubar o elétron de alguém. Vamos compartilhar. Você tem R$1, eu tenho R$1. Vamos então nós dois ficarmos com R$2 e aí a gente usa esses R$2 para fazer alguma coisa. Em vez de eu ficar com R$2 e você ficar com R$0. É mais legal assim, né? E existe essa possibilidade. Aqui a ligação ela vai se chamar ligação covalente. Olha o exemplo. Eu tenho um átomo de cloro. Se vocês quiserem contar aqui, vocês vão ver. Ele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai se ligar com outro átomo de cloro, que também tem 7 elétrons. E aqui, ó, vai ter um compartilhamento. Esses 2 elétrons aqui, eles estão sendo compartilhados. Se a gente for contar, pessoal, vamos contar aqui, pegar um bem pequenininho. Vamos contar desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 elétrons que ele já tinha. Mais um que ele está compartilhando agora. Então, o átomo de cloro da esquerda está com 8 elétrons e o da direita também. Se a gente for fazer essa contagem, a gente vai ver que eles também estão com 8 elétrons. Essa é a ligação covalente. Na atividade, vamos ver aqui na atividade, começa falando da ligação covalente. E repara que o hidrogênio ele só precisa ter 2 elétrons na última camada. E faz esse compartilhamento, ele fica aqui com 2 elétrons, ó, porque um elétron é dele e o outro elétron é desse outro átomo aqui, átomo de oxigênio. Essa é uma ligação covalente. A água, H2O, é formado por 2 ligações covalentes. Pode ser desenhado dessa maneira aqui, ó. Hidrogênio, 2 elétrons, um dele, um do oxigênio, e esse arquinho, formando a ligação covalente. A mesma coisa do outro lado. Também pode ficar assim, pessoal, com um tracinho. O tracinho vai representar essa ligação covalente, onde os elétrons estão sendo compartilhados. Tudo bem?
Bom, quando que eu sei quando vai ser de um jeito, quando vai ser do outro? Quando vai ser covalente ou quando vai ser iônica? Vamos puxar aqui para baixo. Gente, como esse assunto é muito extenso, não vai dar para eu falar tudo aqui nessa aula, tá certo? Aqui, ajustei para vocês verem melhor. Essa é a tabela periódica com um monte de elementos químicos, certo? Bom, como esse assunto é muito complexo, muito longo, vamos aqui se atentar só para esses que eu circulei aqui, que eu selecionei em azul, tá bom? Só esses aqui em azul. Percebe que aqui, gente, eu tenho algumas colunas, né? Eu estou colocando aqui essas colunas aqui desse lado, só que não acabei escrevendo todos os átomos da tabela não. Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Olha só, o hidrogênio que estava lá em cima, ele tem um elétron. O hélio, que também está lá em cima, os dois eles estão mais altos, olha só. Tanto o hélio quanto o hidrogênio, eles estão mais altos na tabela periódica. Esses dois são os que precisam de apenas 2 elétrons na última camada. Só eles precisam de 2, o resto precisa de 8. Então, por isso que eles estão em amarelinho. E aí, daquele bloco azul, tem o boro, ele precisa de 3. O carbono precisa de... o boro tem 3 elétrons na última camada. O carbono possui 4. O nitrogênio possui 5. O oxigênio possui 6. O flúor possui 7. E o neônio possui 8. Se o hélio precisa de 2 e ele já tem 2, o neônio precisa de 8 e ele já tem 8, eles estão estáveis. Eles não se ligam com ninguém. Eles são os tais gases nobres que apareceu lá na atividade. Vamos copiar o próximo aqui, ó. Argônio. Vamos copiar ele aqui. Ele também tem 8, tá, gente? Todos esses dessa coluna tem 8. O próximo, vamos fazer uma reta aqui. Criptônio também tem 8. Olha por que a tabela periódica é legal. Ela funciona desse jeito. Tudo aqui na vertical tem a mesma quantidade. Se a gente for desenhar o silício, por exemplo, o silício é um elemento que possui 4 elétrons na última camada de valência. Quantos elétrons o silício precisaria para ficar estável? Não teria que ter 8 para ficar estável? Então vou colocar aqui em laranja. 1, 2, 3, 4. Olha só, adicionei 4. Vamos contar agora. 2, 4, 6, 8. Agora ele ficou estável. Então, com 4 elétrons aqui, ele ficaria estável. Ou também posso falar 4 ligações covalentes, porque na ligação covalente ele ganha 1. Tá bom, então. É mais ou menos isso. Gente, todos esses aqui fazem ligações covalentes entre si. Entre si. Esses que estão em azul, todos esses que estão em azul aqui fazem ligações covalentes entre si. A não ser essa última coluna aqui, que é a coluna dos gases nobres, que dificilmente vocês vão ver eles fazendo ligações covalentes com alguém, mas existem raras exceções, tá? Existem raras exceções que eles fazem também ligações covalentes e vai ser entre esses átomos aqui que a gente selecionou. Isso daqui já é para você matar as questões lá. Vamos começar agora a trabalhar nas questões daqui, gente. Olha só. Hidrogênio, oxigênio, carbono. Esses elementos aqui, se a gente volta na tabela periódica, a gente vê que eles estão aqui no meio dessa seleção em azul. Ó, o hidrogênio está aqui, o carbono está aqui, o oxigênio está aqui. Então a gente já sabe que a ligação vai ser covalente. Certo? Vamos ver aqui. Pergunta. Vamos começar pela primeira mesmo. Ao formar ligações covalentes com o hidrogênio, então já está falando, ligação covalente. A eletrosfera do carbono adquire a configuração eletrônica de gás nobre. Quer dizer,
o carbono fica com 8 elétrons na última camada. Com isso, é de se esperar a formação de qual molécula? Qual dessas? Esquece essa bolinha aqui, essa bolinha é só um ponto final. Gente, a dica para mim aqui nessa questão é você desenha o carbono com 4 elétrons. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó. Carbono com 4 elétrons. E ele precisa ter 8. Ele precisa ter 8. Como que ele vai fazer para ter 8 se ele está com 4? Ele vai ter que aqui, ó, fazer ligações químicas. Cada ligação química que ele faz, compartilhando com alguém, que eu não vou falar quem é, compartilhando aqui ele ganha mais elétrons. Então de 4 ele consegue ter 8. De alguma forma aqui, alguma dessas alternativas vai fechar, certo? Não vou dar resposta. É uma mini aula para vocês depois quebrarem a cabeça aí. Agora, e essa questão 2 aqui? Essa questão 2, ó o boi aqui que eu estou dando para vocês. Não precisa fazer. Questão aqui eu cancelei. Por que eu cancelei? Porque aqui o assunto já fica mais aprofundado ainda. Está falando de subníveis, que são as frações que existem dentro da camada. Não dá para a gente falar disso daqui agora, gente. A gente precisaria ter aulas completas sobre isso. Então não precisa fazer a 2 para mim. Ok? Vamos lá para 3. Eu acho que vocês leram toda a 3. E aí chega aqui no final falando o principal efeito responsável pelo efeito estufa é o gás carbônico. Pesquisa no Google, você vai ver gás carbônico, a fórmula molecular do gás carbônico é CO2. Olha só, possui carbono e oxigênio. Dá uma olhada, vê se carbono e oxigênio está aqui nesse balaio que eu coloquei, de elementos que só fazem ligações covalentes. Se estiver, aí vai ser essa, ligações covalentes. Agora, se não estiver, vocês vão ter que pesquisar as outras alternativas, ok? Para fechar aqui agora, questão 4. Questão 4, ele fala primeiro da água, depois do sal de cozinha e depois do butano. Gente, já falei da água aqui hoje. Então, vocês já sabem, se voltar no vídeo, se é ligação covalente ou iônica. Já falei do sal de cozinha? Já falei também, só que eu não tinha colocado o nome. Sal de cozinha é NaCl, cloreto de sódio. O sal de cozinha está aqui. E eu já usei ele também como exemplo na aula de hoje. Então, vocês sabem se a ligação que existe aqui ela é iônica ou é covalente. E o butano? Bom, o butano eu vou desenhar aqui para vocês. Desenhado o butano aqui, gente, ó. Butano aqui desenhado. E aí vamos ver. Será que é iônico ou será que é covalente? Será que é um composto formado por ligações covalentes ou será que é um composto formado por ligações iônicas? Dá uma olhada nos únicos 2 elementos que tem aqui. Se esses 2 elementos estiverem naquele balaio, nesse balaio aqui, vai ser covalente. Se não, vai ser iônico, certo? Com isso, vocês conseguem também fazer a questão 4. Pessoal, estou fechando. Fechei aqui, porque não quero que fique muito comprido. Espero ter esclarecido. E qualquer dúvida, pode me chamar primeiramente no e-mail, preferencialmente, e se não conseguir entrar em contato comigo, no WhatsApp, certo? Grande abraço para vocês. Até a próxima.